Instalação moderna e ampla, na rua José Milton Ramos, número 463, ao lado do Mercadinho da Carne, no centro de Novo Cruzeiro. Jorge Eletrônica, conserto de TV de tubo, LED, plasma, LCD, aparelhos de som, micro-ondas, bebedouro e agora com conserto de máquina de lavar com total garantia. Pranchinha de cabelo e secador. Ligue agora mesmo que buscamos e entregamos o seu aparelho. 988 50 94 92. 988 50 94 92. Jorge Eletrônica. Na rua José Milton Ramos 463, no centro de Novo Cruzeiro. Jorge Eletrônica. Serviço com total garantia. Estamos em um mês novo, mas as promoções na Serralheria e Casa de Ferramentas Santa Luzia continuam. Confira: jogo de ferramentas 128 peças, R$750. Roçadeira a gasolina, R$1.750. Jogo de ferramentas com 113 peças, R$650. Oi TV, R$800 ou em 3 vezes no cartão. Arame liso Z700, R$980. Arame farpado a partir de R$450. Escada 5 degraus por apenas R$230. Escada 6 degraus por apenas R$250. Escada da CEMIG com 7,2 metros, R$1.110 à vista. Promoções válidas enquanto durarem os estoques. Casa de Ferramentas Santa Luzia. Não fique de fora dessa. Venha pra cá, você também. Grandes coisas não podem ser aqui. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Alô, você de Setubinha e de toda a região. Você é o nosso convidado especial para a grande inauguração da loja Amanda Calçados. Estamos localizados na Avenida Nossa Senhora da Conceição, número 92, no centro de Setubinha. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, @AmandaCalçadosOficial. E atenção, é no dia 4 de agosto a nossa grande inauguração a partir das 9 da manhã. Aproveite e participe do sorteio Dia dos Pais na loja Amanda Calçados. Nas compras acima de R$50, você concorre a um vale compras no valor de R$200. É isso mesmo, nas compras acima de R$50 na loja Amanda Calçados, você concorre a um vale compras no valor de R$200. Faça as suas compras e boa sorte. Informações no telefone 99731 7366. Acesse carismafm.net e curta nossa rádio na web. Participe das nossas programações no WhatsApp 33 99840 1329. Aqui você curte só as melhores. Rádio Carisma Setubinha, a rádio que anda na frente, chegando sempre em primeiro lugar. Divulgue seu negócio com quem entende do assunto. Estúdio Carisma Publicidade. Decole suas vendas agora mesmo. Estúdio Carisma Publicidade. Seu filho possui dificuldade de aprendizagem? Foi diagnosticado com alguma síndrome ou transtorno? Que tal realizar um acompanhamento neuropsicopedagógico personalizado? Chegou na nossa cidade Isabel Araújo, neuropsicopedagoga. Atendimento neuropsicopedagógico, aulas particulares do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Local de atendimento, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Setubinha. Informações no WhatsApp 61 99881 4270. Carisma FM informa a hora certa. 16h12. Te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso.
Muito bem, gente, amiga, gente querida, agora são 16 horas mais 13 minutos, 16h13, salve, salve, boa tarde pra você, no ar o nosso Caldeirão, inaugurando aqui, trazendo, né, o bate-papo aqui com a neuropsicopedagoga Isabel, também com a pedagoga Eliane, que recebo aqui na nossa programação. Primeiramente, Isabel, boa tarde pra você, bem-vinda mais uma vez aqui para o segundo episódio aqui na nossa programação. Boa tarde, Antônio, boa tarde toda a equipe da Rádio Carisma. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Um abraço muito especial aos ouvintes que nos acompanham nesta tarde, interagindo conosco com esse belíssimo tema, que é a intervenção neuropsicopedagógica em diagnóstico de autismo, o nosso segundo episódio. Bacana. Alô, Eliane, boa tarde para você, também bem-vinda à nossa programação de hoje. Boa tarde, Antônio Costa. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Carisma. Nós estamos aqui no espaço da rádio mais ouvida, né, da cidade e região. E é com muita alegria que aqui estamos para falar deste tema que é tão importante para a nossa sociedade, bem como para nós pedagogos profissionais na área da educação. Bacana. Você me disse que trouxe uma música. Quer falar um pouquinho sobre ela? Começar com ela aqui, né? Sim, hoje nós queremos iniciar o nosso bate-papo com uma belíssima música que é de Zé Martins, Eu Sigo o Amor. É uma música que vai nos levar a refletir que no caminho da vida, na estrada que nós temos para percorrer, em momento algum nós podemos parar. Principalmente quando nós somos motivados ou motivadas pelo amor. O amor nos faz prosseguir, independente da nossa situação ou condição. Nós somos chamadas a continuar com alegria, com amor, principalmente com fé, a nossa caminhada. Ouçamos essa belíssima canção. Pela estrada vou, não posso parar. Vou levando amor, não posso parar. Canto uma canção, não posso parar. Pois eu sigo amor, não posso parar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar. Vou além do mar, não posso parar. Passo vales, vou, não posso parar. Subo tantos montes, não posso parar. Pois eu sigo amor, não posso parar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar. Vou pelo deserto, não posso parar. Pelo campo vou, não posso parar. Cortando as estradas, não posso parar. Pois eu sigo amor, não posso parar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar. Vou fazendo versos, não posso parar. Aprendendo vou, não posso parar. Ensinar eu tenho, não posso parar. Pois eu sigo amor, não posso parar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar. Vou muito feliz, não posso parar. Alegrando vou, não posso parar. E de novo eu canto, não posso parar. Pois eu sigo amor, não posso parar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar.
bem, daí pra você então. Não posso parar, mas não sigo amor, né? Repete tanto, não posso parar, que eu achei que o nome da música era isso também. Mas tá aí a receita, né? Para as nossas vidas, né? Para os nossos sonhos, para os nossos planos, para todos os nossos projetos, né? Nunca parar, nunca desistir, né, Viane? Isso mesmo, Antônio Costa. Nós nunca podemos parar ou desistir. Hoje nós queremos, né, Isabel, direcionar nossa fala para as famílias, para as mães, para os pais que têm filhos ou filhas, né, que são autistas. E, de início, nós queremos deixar a mensagem de que, muitas vezes, as famílias que têm um filho ou uma filha autista, eles pensam que é um peso. Tipo uma doença, né? Uma doença. Não é um peso. As crianças ou os adolescentes que são autistas, que se encontram nessa condição, eles têm muito a nos ensinar. E hoje nós vamos discutir, nós vamos refletir um pouco sobre esse transtorno que vem se apresentando cada vez mais para a sociedade. Então, o transtorno do espectro do autismo, ou seja, o TEA, ele reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou no começo da infância. A Isabel quer falar algo ou posso prosseguir? Então, caros ouvintes, o TEA, ele afeta o comportamento do indivíduo, da criança, do adolescente, e os primeiros sinais podem ser notados em bebês de poucos meses. No geral, uma criança do aspecto autista apresenta as seguintes características. Isso é muito importante. Então, a criança que é autista, ela tem dificuldade para interagir socialmente. Tem dificuldade de manter o contato visual, tem dificuldade na expressão facial, gestos, expressar as próprias emoções e fazer amigos. A criança autista também tem dificuldade na comunicação. Muitas vezes ela opta pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar a manter um diálogo. A criança com autismo também tem alterações no comportamento. Isso também é muito importante. Alguns exemplos: manias. A criança se apega excessivamente a rotinas, a ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas, dificuldade de imaginação e sensibilidade sensorial. Então, isso aqui cabe muito bem, né, para as práticas pedagógicas. Então, o professor, quando tem uma criança com TEA dentro da sala de aula, precisa estar muito atento à questão da socialização, à questão da comunicação, a questão da rotina. É muito importante, principalmente na educação infantil, se manter uma rotina dentro da sala de aula. E é muito importante também olhar para essa criança que tem o transtorno do TEA, porque essa criança, ela segue a rotina, ela tem essa rotina fixa na cabeça. Então, o professor deve olhar para isso também. Dificilmente uma criança autista, você vai ver ela desenvolver uma atividade com tinta, né? Ela é muito sensível a isso. Tinta, areia. Então, também o professor precisa estar atento e ser sensível também a estas dificuldades que a criança apresenta. A partir dessas colocações que a Eliane trouxe para nós, é interessante pensarmos que são características próprias do autista,
Mas isso não significa que uma criança que apresenta algumas destas características, que essas crianças sejam autistas. Então, nós não podemos sair por aí classificando toda criança que tem alguma dificuldade que foi mencionada aqui como autista. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Às vezes, a gente tem uma suposição do que aquela criança tem. Mas nós, enquanto profissionais da educação, nós não podemos dar um diagnóstico daquela criança, né? Ou seja, um diagnóstico de autismo, ou seja, um diagnóstico de dislexia, né? Nós nunca devemos chegar para o pai e dizer, olha, seu filho é autista, né? Nós não podemos afirmar isto, até porque quem afirma, né, quem dá esse diagnóstico preciso para as famílias é um neurologista, né? Então, os profissionais, os outros profissionais, no caso nós, neuropsicopedagogos, psicopedagogos, a gente faz o encaminhamento, faz o relatório, né? Mas quem dá o diagnóstico mesmo é o neurologista, é o médico apropriado para passar aquele CID para o pai. Ô Isabel, e tem assim um exame que se faz para confirmar esse espectro autista? Quais os procedimentos que os pais também têm que ficar ligados aí para perceber se o filho é ou não, se tem espectro ou não? Vai muito de médico para médico também, né? De criança para criança. Então, esse diagnóstico ele é feito com um profissional apropriado, que no caso é o neurologista, se é criança, neurologista pediatra. Então, é um apanhado de testes, né, que esse médico vai fazendo e chega a essa conclusão. Mas também tem outros exames que ele faz, como radiografias, também incluindo em tudo isso terapias. Então, cada profissional tem a sua especificidade para dar esse diagnóstico. Às vezes, o mesmo método que um profissional usa, o outro usa, mas talvez de uma maneira diferente, né? Então, depende de cada profissional. Mas eles seguem, basicamente, a mesma linha de acompanhamento, né? Bacana. Essa avaliação, ela tem um custo? Ela é oferecida pelo Sistema Único de Saúde? Como é que funciona? Eu acredito que, assim, depende muito do lugar onde a gente está. Eu acredito que o Sistema Único de Saúde cobre, sim, essa avaliação. Não vou te dizer isso com precisão, mas eu conheço famílias aqui de Setubinha que têm esse diagnóstico de autismo, né? Que as crianças são autistas e que a Secretaria Municipal de Educação dá um suporte nesse sentido, né? Então, são crianças que são levadas me parece que para a capelinha, fazer acompanhamento. Então, tem todo esse suporte aí, que eu acredito que venha a ser do SUS, né? Mas o autista, ele tem alguns direitos, que depois a gente pode trazer aqui, quais são os direitos que os autistas têm, né? Então, são situações assim que os pais precisam ficar muito atentos para não perder de vista esses direitos que a pessoa diagnosticada com autismo tem. Bacana. Pode prosseguir, Eliane. Então, dando continuidade, né, o nosso bate-papo, o autismo, ele se manifesta em diferentes níveis de intensidade, né? A gente considera o autismo leve, moderado e severo. Como é que é feito esses diagnósticos? Você sabe dizer? O diagnóstico ele é feito a partir dos testes que o médico que acompanha a criança vai fazendo. Aí é feito o diagnóstico. E aí, leve, moderado e severo, né? Também a partir dos testes que os médicos vão realizando. Às vezes, neuropsicólogos, neuropsicopedagogos, claro que a gente não dá um diagnóstico, mas a gente tem aí uma sequência de testes que a gente faz e que a gente tem aquela suposição de que
a criança é autista, ou que a criança é dislexa, ou que a criança tem TDAH, né? Então, a criança com um autismo leve, ou seja, o suporte 1, ela apresenta prejuízos leves que podem não a impedir de estudar, trabalhar e se relacionar. Um indivíduo com grau 2, ou seja, moderado, ele tem um menor grau de independência e necessita de alguns auxílios para desempenhar funções cotidianas, como tomar banho ou preparar a sua refeição. Já o autista com o grau 3, ou seja, com o grau severo, ele vai manifestar dificuldades graves e costuma, na maioria das vezes, ele precisa de apoio especializado ao longo da vida, né? Principalmente na fase escolar, né? Uma criança autista severo é uma criança que não consegue se comunicar de forma alguma, não consegue se relacionar, ter interação, né, com os demais pares, ele não consegue absorver ali de imediato sozinho o processo, né, de aprendizagem. Então, essa criança necessita sim de alguém do seu lado que auxilia. Por outro lado, o diagnóstico de TEA pode ser acompanhado de habilidades, como facilidade para aprender visualmente, muita atenção aos detalhes e a exatidão. Então, as crianças que são diagnosticadas de autismo ou são autistas, elas têm essas habilidades desenvolvidas. A gente não diz que essas habilidades elas são desenvolvidas em todas as áreas, mas em algumas áreas a criança tende a se desenvolver com mais facilidade. E aqui entra também, né, Isabel, a questão da... Muitas pessoas pensam que a criança que é autista, ela não tem condições de aprender. Ela aprende no seu tempo. Né? A criança com autismo, ela pode levar um tempo mais para aprender, mas ela aprende. E aí entra, né, toda a questão ali, todo o lado pedagógico. O professor, a professora, ela precisa conhecer, né, o que ela precisa saber o que é o autismo, ela precisa entender quais são as habilidades que uma criança autista tem e, da mesma forma, ela precisa saber entender as dificuldades que uma criança autista apresenta, né, até para ela fazer adaptação nos seus planejamentos, porque necessita. Ô Isabel, a gente sabe que às vezes tem pais, né, que assim que o filho, por exemplo, é diagnosticado com o autismo, seja ele qual grau que for, né, ele tem uma certa dificuldade, uma certa resistência em aceitar isso. O que fazer, né, o que cada família pode fazer quando recebe essa notícia? Olha, Antônio, o primeiro passo para a superação de uma síndrome ou de algum diagnóstico que você recebe, o primeiro passo é a aceitação. Não tem outro caminho a não ser esse. Quando a família entende, não, meu filho é autista e eu vou assumir esse meu filho como autista, eu vou acolhê-lo, eu vou amá-lo, dentro das condições que ele consegue se desenvolver, tem aí o primeiro passo para uma adaptação. Como nós falamos, o autismo ele não tem cura, mas ele tem, nós vamos chamar de, que vai dando apoio para que a pessoa consiga ir se superando diariamente. Como outros diagnósticos que nós recebemos, às vezes se sentir sozinho não é a melhor opção. E agora, quando você se sente amado, quando você se sente acolhido, ajuda na superação da doença.
Então, os pais que sentem dificuldade nessa acolhida, seria muito interessante procurar ajuda profissional, porque nem sempre é fácil você enfrentar um diagnóstico, né? Eu não esperava que meu filho é autista, eu não espero que meu filho seja autista, mas, no entanto, ele vai ser diagnosticado, ou ele é diagnosticado como autista. E agora, como eu vou lidar com isso? Se eu tenho dificuldade de lidar, um passo aí é buscar ajuda profissional para você conseguir ajudar aquela criança também a se desenvolver, porque não é somente trabalho da escola ou do meio social onde a criança está inserida. O primeiro passo é o trabalho da família. É da família o primeiro passo. Bacana. Vamos lá então, agora são 16 horas mais 33 minutos, 16h33. Rapaz, como tem passado rápido a hora, hein? É isso aí, você acompanhando então, né, bate-papo aqui com a neuropsicopedagoga, a Isabel, também com a pedagoga Eliane. E hoje estamos falando sobre um tema um tanto quanto importante, né? A intervenção psicopedagógica no diagnóstico do autismo. Bacana, vamos então dando sequência por aqui ao nosso bate-papo. Eliane, qual que é o principal aí, especialista no autismo? Tem um médico assim que é aquele mesmo, esse aqui que você deve procurar, ou você pode procurar, por exemplo, uma neuropsicopedagoga, uma professora? O profissional é o neurologista, né? A família, quando percebe que a criança tem, né, algumas dessas dificuldades que eu mencionei, a família deve levar a criança no neurologista para fazer um exame, né, preciso, para ver se realmente o bebê ou a criança é autista. Dentro de um ambiente escolar, quando a criança chega com o diagnóstico, né, de autismo, ali se tem os profissionais, daí sim, certos que vão auxiliar a criança no processo de desenvolvimento. Então, nas escolas costumam ter o psicopedagogo, que é o profissional mais assertivo, né, que vai acompanhar essa criança, porque o psicopedagogo, ele deve impulsionar e facilitar o desenvolvimento cognitivo da pessoa, principalmente dessas crianças que apresentam estas características, né, e têm o diagnóstico fechado de autismo. Também ele contribui para que o autista entenda melhor as regras sociais, porque a criança autista, principalmente a criança autista no grau severo, elas não entendem as regras de convívio. Então, o profissional, ele está ali para fazer com que a criança entenda e siga estas regras. E também melhorar a convivência da criança com as outras pessoas. Não esquecendo também que este profissional dentro da escola, ele atua na orientação das famílias, né? Como a Isabel falou, tem famílias que têm dificuldades de entender o que é, tem dificuldades na aceitação, né? Tem dificuldades na questão de como lidar com a criança. Como eu falei, né? A criança com autismo, ela tem manias. E estas manias, elas precisam ser trabalhadas. E se a família não entende como trabalhar, a criança vai crescer com manias. Então, a gente costuma dizer, né? A criança que tem o diagnóstico de autismo não é aquela criança que a gente deve passar a mão na cabeça dela. Coitadinha, ela é autista, então ela pode fazer. Não. A criança, ela deve ser corrigida como as demais crianças. É que possui regras, né? E conviver com essas regras. Então, a gente vai dando suporte para que essa criança interaja no meio social, principalmente, né? Entenda que ali existe direitos e deveres, né? Que ela entenda os seus direitos, que ela entenda os seus deveres
e não viva como a Eliane colocou, não como um coitadinho, que as pessoas vão precisar fazer tudo para ela. Não, ela tem possibilidade de fazer, ela tem potencialidade para fazer, então é isso que os profissionais precisam desenvolver nessas crianças, a capacidade de se sentir apto para tal. Bacana. Pode ocorrer de uma criança ela ter um autismo um tanto quanto leve que não seja descoberto? Olha, a partir do momento que você faz o diagnóstico, ele vai ser descoberto, né? Tem as escalas de avaliações que são feitas, né? Mas ele vai ser, em algum momento ele vai ser descoberto porque a criança ou o adolescente vai apresentando sinais, né? Às vezes tem pessoas que o diagnóstico é tardio, né? Justamente porque muitas famílias não têm acesso a profissionais que possam ajudar a descobrir o que a criança de fato tem. Mas a questão ela pode ser descoberta, né? Bacana. E tem até uma idade limite, por exemplo, que possa estar sendo descoberta aí, ou simplesmente chegou ali 15 anos e já percebe, 2 anos? Olha, depende, em qualquer idade pode ser descoberto o autismo. Às vezes crianças que, assim, o que a criança tem, o que ela se apresentam, às vezes crianças que há muito tempo atrás, né, a gente via muito isso. A criança apresenta um comportamento diferente e ela ficava excluída do convívio social. Então, ela ficava mais em casa, porque os pais já não saíam com essa criança. Né? Então, a partir de um dado momento, os pais começam também a ter uma outra visão de mundo e traz essa criança para o meio social. Então, tem essa possibilidade, sim, de diagnóstico em qualquer idade. Bacana. Eliane, qual que é a principal dificuldade aí do pessoal aí que é autista tipo nível 1? Na verdade, o nível 1, ele não tem tanta dificuldade. É um grau bem leve. Então, ali a criança, igual eu falei, ela vai ter todos os desenvolvimentos que uma outra criança tem. Ela vai ter condições de estudar, ela vai ter condições de trabalhar, de se relacionar. Só que, por exemplo, o relacionamento um pouco mais moderado. Uma criança que não é diagnosticada autista, ela vai ser uma criança mais solta, vai interagir melhor com as demais crianças. Esta, com um grau leve, ela vai interagir, mas um pouquinho menos, né? Ela tem tudo menos, mas este menos que ela tem não vai atrapalhar o desenvolvimento dela de forma alguma. Pode falar. É interessante também, nesse processo de diagnóstico, a gente pensar em equipes. A gente chama de equipe multiprofissional. O que são essas equipes multiprofissionais? Essas equipes multiprofissionais são os profissionais, é claro, que vão trabalhar com aquela criança naquela dificuldade que ela tem. Por exemplo, a criança é diagnosticada com autismo, tá? Aí tem o psicólogo que acompanha aquela criança, tem o neuropediatra que acompanha aquela criança, tem o fonoaudiólogo que acompanha aquela criança, porque algumas crianças apresentam dificuldade na fala, outro profissional psiquiatra que pode também acompanhar essa criança. Então, todos esses profissionais vão traçar uma linha de atendimento para aquela criança. Então, tem o neuropsicopedagogo também, não posso me deixar de fora, né? E aí, toda essa equipe multiprofissional é necessário que ela entre em contato com a escola na qual essa criança está matriculada regularmente, para traçar estratégias para que essa criança consiga se desenvolver da melhor forma. Se cada um for trabalhar para o seu lado, não adianta, né? Então, é interessante que essas equipes se unam para que
a criança consiga superar as dificuldades que ela vem apresentando na área da aprendizagem, na área das relações e tantas outras, algumas outras dificuldades que a criança apresenta. Isso não só em relação ao autista, mas também em relação a outros diagnósticos que a gente faz e que essa equipe é necessária, né? Que bom seria se o nosso município também pensasse nessas equipes, né? Equipes multiprofissionais. A educação do município ia dar um avanço gigantesco, né? Bacana. E se for, por exemplo, aquela criança que ela tem esse espectro autista e que ela, às vezes, tem aquele... como eu posso me referir? Aquela mudança repentina de humor, por exemplo, uma hora ela tá boazinha, tá ali interagindo com o pessoal, né, brincando, e do nada ela fica violenta. Qual é o tratamento que os pais podem ter com essa criança? Ele deve evitar, talvez, sair muito em público, levar em lugares, por exemplo, com muito barulho? Na verdade, assim, Antônio, eu não diria retirar essa criança do convívio social, né? Algumas crianças têm muita dificuldade em obedecer, né, em limites. Então, o primeiro passo ali é saber, a criança entender até onde ela pode ir, né? Claro que assim, você não vai, no meio de um convívio social, você não vai gritar com a criança. Você ainda mais sendo um autista, né? Com certeza. Então, assim, você também precisa entender quais são os passos que eu preciso para conseguir acalmar aquela criança. Né? A criança autista não gosta de muito barulho, né? O barulho para o autista severo, principalmente, né, incomoda demais. Incomoda demais o barulho. Então, o que eu posso fazer? Né? Ir lá e reduzir o barulho. Eu não posso gritar com uma criança autista. Né? Então, tudo depende da forma como a gente vai trabalhando com a criança. Por isso é interessante receber o diagnóstico, que os pais procurem também, aqueles pais que têm oportunidade, né? Estudar um pouquinho sobre o transtorno. Né? Eu recebi, meu filho tem diagnóstico de autismo, então eu vou estudar sobre essa síndrome. Qual é a melhor forma de estar ajudando o meu filho a se desenvolver também? Né? E se não tem essa possibilidade, procurar profissionais que ajudem nesse sentido, né? E que bom seria se a Secretaria de Educação promovesse encontros onde a gente pudesse debater sobre isso e que as pessoas pudessem estar interagindo também, compartilhando experiências, porque nem sempre a minha experiência é a mesma experiência que a Eliane, por exemplo, que tem um diagnóstico com filho de autismo, eu também tenho. Então, as experiências são diferentes, as vivências, as interações, elas são diferentes. Então, a gente precisa compartilhar mais as ideias de como lidar, porque, às vezes, algo é bom para mim, mas não é bom para o outro. Né? Mas, com esse compartilhar de experiências, a gente vai crescendo. Bacana, Eliane. Tem uma música, né? Mais uma que você trouxe, que tem o título Liberdade. Foi a Eliana ou foi a Isabel? Pode falar um pouquinho sobre a música? Essa música, ela traz muito a questão da liberdade, né, que a gente precisa criar. Né, esse desejo de que as pessoas, de fato, sejam livres para construir a sua história. Uma pessoa diagnosticada com autismo, ela pode, sim, construir a sua história da melhor forma possível, com o auxílio de todas as pessoas que existem ao redor dela. Então, que a gente possa abraçar essas pessoas, fazer essa corrente para que elas também se sintam incluídas em nosso meio e abraçadas por todos nós. Vamos conferir a música, então? Vamos. Liberdade vem e canta e saúda este novo sol que vem. Canta com alegria
alegria, o escondido amor que no peito tem. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Liberdade vem e pisa este firme chão de verde ramagem. Canta louvando as flores que ao bailar do vento fazem sua mensagem. Mira estas flores, abraço aberto pra te acolher. Mira estas flores, abraço aberto pra te acolher. Liberdade vem e pousa nesta dura América triste vendida. Canta com o teu grito nossos filhos mortos e a paz ferida. Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher. Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher. Liberdade, liberdade, és o desejo que nos faz viver. És o grande sentido de uma vida pronta para morrer. Mira o nosso chão banhado em sangue pra reviver. Mira a nossa América banhada em morte pra renascer. Muito bem, agora são 16 horas mais 50 minutinhos, 16h50, tá aí você acompanhando o bate-papo com a neuropsicopedagoga Isabel, também com a pedagoga Iliane, e o tema deste sábado é intervenção psicopedagógica no diagnóstico do autismo. Muito bem, Isabel, algo mais a acrescentar por aqui? Nós poderíamos falar um pouquinho da intervenção propriamente dita da neuropsicopedagogia em diagnóstico de autismo. Todos nós sabemos dos desafios que compõem a aprendizagem dos alunos autistas. Sim. Hoje, porque nós estamos falando especificamente dos autistas, mas os outros também apresentam dificuldades, Não é somente os alunos autistas, mas nós estamos falando propriamente daqueles que foram diagnosticados com autismo. Esse desafio para os pais, o desafio para os profissionais da educação e outros profissionais que acompanham essa criança. Então, diante desses desafios, a gente precisa traçar estratégias personalizadas para cada criança. Cada criança tem o seu tempo para aprender, cada criança tem o seu jeito de aprender, cada criança tem uma área de interesse, principalmente se a gente for falar dos autistas, Eliane? Pois Eliane pode falar um pouquinho das áreas de interesse dos autistas. Cada criança tem o seu jeito, e é daquela forma que a gente vai trabalhar com a criança. Se a gente for pensar num famoso que as crianças adoram, o Lionel Messi. O Lionel Messi é autista. É mesmo? O Lionel Messi é autista. Então, assim, quem nós podemos dizer que uma criança autista não pode aprender? Que uma criança autista não pode estar no topo? Pode. Dessa eu não sabia. Detalhe, eu acompanho futebol há muito tempo. Mas ele é autista. Ele é autista. E assim, claro que
são famílias assim que têm condições, né, de fazer um diagnóstico precoce e correr atrás do tratamento, né? Então, não é algo que tem cura, né, mas são situações que vão sendo amenizadas de acordo com o tratamento que a criança vai recebendo. Então, nesse processo todo, a neuropsicopedagogia entra de forma terapêutica, com a finalidade de melhorar os aspectos cognitivos, linguísticos e sociais das crianças. Uma das terapias que nós usamos é o TEACH, que é o Programa Transdisciplinar de Tratamento e Educação para as Crianças Autistas. Então, a finalidade dessa terapia é ajudar a criança a construir uma visão de si e do mundo, né? Criar uma visão de si e do mundo. Quem sou eu naquele mundo em que eu estou vivendo, né? Quem está comigo? Eu não estou sozinha ali naquele espaço, como a Eliane trouxe a questão da interação, né? Entender que o mundo não é só dela, que o mundo, né, é constituído por relações, então essas relações elas são construídas a partir da minha relação também com o mundo, né? E essa terapia também ela ajuda a diminuir a ansiedade, porque os autistas eles são muito ansiosos. As pessoas, não te interrompendo, mas as pessoas aquelas que têm a ansiedade muito alta, por exemplo, ela pode estar desenvolvendo o autismo? Ela pode ter um autismo ali? Não necessariamente. Ah, bacana. Porque assim, a pessoa pode ter transtorno de ansiedade e não ser autista. Mas pode uma coisa estar ligada com a outra, por exemplo? Não. Ai, Nós não podemos dizer que uma pessoa que tenha transtorno de ansiedade seja um autista. Não. Bacana. A sua pergunta, Antônio, me fez lembrar de algo que é muito importante. Às vezes as pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar sobre o autismo, pensam que o autismo ele pode ser desenvolvido. Não. E a pessoa já nasce com ele, no caso? A pessoa já nasce com o autismo. Então, como a Isabel falou no início, pode ser tardio o diagnóstico. Mas a pessoa já nasceu com ele. A pessoa já nasceu com o autismo. E como ela falou, e não tem... você não tem cura, né? Não é uma doença, é um transtorno. Então, o transtorno não se cura, né? Tem intervenções que podem ajudar, mas cura não tem. Bacana. Pode ficar à vontade para continuar o seu raciocínio aí, Isabel. Um outro meio terapêutico também que nós usamos é a terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Então, essa análise do comportamento aplicado ensina a criança a exibir comportamento mais adequado no meio social onde ela está. Então, são técnicas, né, que são desenvolvidas com a criança para que ela aprenda a interagir no meio social. Então, o processo de aprendizagem de uma criança autista leva tempo, requer dos profissionais calma e muita paciência, né? Não é de hoje para amanhã que acontece a aprendizagem de uma criança autista, né? Requer de nós calma, paciência, tempo para incluir esta criança na sala de aula. E incluir a criança na sala de aula não é simplesmente dar um professor de apoio para ela. O professor de apoio é necessário, é imprescindível. Mas eu também preciso fazer com que essa criança interaja com o meio onde ela está inserida, no caso, seus colegas de turma, e que esses colegas também entendam que ali não é mais um. Não é mais um que tem um diagnóstico, mas que ali tem alguém que precisa ser olhado, tem alguém que precisa ser amado por todos, e não somente por aquele professor que está acompanhando o aluno em sala de aula. Até porque essa pessoa está aí fazendo parte também já da sociedade e também fará parte da sociedade adulta, né? Com certeza, porque quando eu coloco um professor na sala de aula como professor de apoio, eu preciso entender e fazer com que esse professor
construa a interação desse aluno. Porque não pode ser simplesmente o professor e o aluno, porque eu não estou gerando inclusão. Na verdade, eu vou estar gerando mais inclusão ainda. Na verdade, você está excluindo, né? Você deixa só ele, professor, lá, o aluno e o professor. Então, assim, eu preciso entender o significado do que é ter um professor de apoio para acompanhar o meu filho. Não é simplesmente para ensinar o meu filho a ler e escrever. Um professor de apoio tem sua finalidade. E o professor de apoio ele precisa ser muito bem formado para ser professor de apoio. Porque não é simplesmente sentar do lado da criança e estar ali olhando a criança. Não. Ele também tem as suas responsabilidades enquanto professor de apoio daquela criança. Bacana. Eliane, algo mais a acrescentar por aqui? Algum tópico que você trouxe que a gente não conseguiu entrar aqui na programação? Eu penso que está tudo bem esclarecido. Eu só queria retomar um pouco ali quando a Isabel falava, né, da área de interesse das crianças autistas. Geralmente, a área de interesse deles é aquela área a qual eles ficam mais sozinhos, sossegados. Então, é trabalho individual. Se tem uma brincadeira, é brincadeira individual. Então, a criança autista, ela tende a gostar destas atividades, as quais elas não têm, né? Elas não têm que estar com o outro, né? Então, mas nós, enquanto professores, nós precisamos trabalhar a socialização. Aí que está a dificuldade, né? E quando a Isabel falava da questão do professor de apoio, é a responsabilidade primeira de uma criança com qualquer diagnóstico dentro da sala de aula, a responsabilidade primeira é do professor regente. E muitas vezes o professor regente, ele joga essa responsabilidade para o professor de apoio, e não é. Já chama professor de apoio, o professor está ali para dar um apoio para a professora que é regente e acompanhar essa criança, né? Então, esses papéis, eles precisam estar muito claros, né? E algo que é de suma importância é a união desses dois profissionais, né? O professor regente, ele precisa estar a todo momento em diálogo com o professor de apoio. E isso muitas vezes não acontece, né, dentro de uma sala de aula. O professor de apoio faz a sua obrigação e o professor regente faz a sua obrigação, né? Não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Bacana, agora 17 horas em ponto. Mandar aquele abraço aqui para Fabiana Rodrigues, acompanhando a nossa programação, e ela diz aqui, ó: estou encantada, muito conhecimento para mim. Muito bom, olha só. Inclusive, o pessoal que está aí acompanhando a nossa transmissão também no nosso Facebook, né, pode estar compartilhando aí essa live com seus amigos, né? Você que conhece alguém que tem um filho, né, que passa por esses problemas aí, pode estar enviando também para que essa pessoa também fique também informada, né? E caso a pessoa precise, né, de mais algumas informações, pode também estar enviando aqui, né, para a nossa redação aqui pelo 33 998 40 1329, dicas aí, né, de temas para o próximo programa, né? Estamos abertos aí também. Pode estar entrando em contato com a Isabel, com a Eliane também, pode ficar à vontade. Isabel, inclusive, desejar um excelente final de semana para você, né? Deixar você à vontade para fazer as suas considerações finais, para falar também sobre o espaço Descomplique, né? Que está aí, na qual você faz parte juntamente com a Eliane, né? Pode ficar à vontade para convidar o pessoal também para passar lá, tomar aquele cafezinho, conhecer como funciona. Então, agradecer a Rádio Carisma por esse espaço tão importante também para o município de Setubinha, né? Da gente estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento, né? As pessoas que se sentem um pouquinho distante, às vezes, do conhecimento. O filho foi diagnosticado com alguma síndrome e eu não sei como trabalhar com essa criança. Passe lá, converse com a gente, né? A gente vai estar ajudando vocês a trabalhar com o seu filho da melhor forma, né? A gente não iniciou ainda esse trabalho com os pais, né? Mas a gente pode estar pensando futuramente em criar clubes de debates,
encontros entre as famílias que têm esse diagnóstico, né, Eliane? A gente pode estar pensando nisso para futuro, né? Para um futuro breve, que a gente possa estar compartilhando essas experiências, né? A experiência, quando ela é compartilhada, ela ajuda muito, né? Então, agradecer muito a confiança das pessoas que já estão conosco, daquelas que nos escutam, daquelas que nos apoiam, de forma especial a nossa família, e convidar as pessoas a abraçar essa bandeira, né, que lugar de autista é em todo lugar, não tem um lugar definido para autista, né, o lugar dele é em todo lugar, é onde ele quer estar. E convidar também para seguir lá no Instagram o AMA, que é a Associação de Amigos do Autista. Então, ali tem várias informações nessa página lá no Instagram, que vocês podem estar curtindo e interagindo ali nessa página. Tem bastante informações também, tudo aquilo que é bom e que nos ajuda a crescer, a desenvolver, nos ajuda bastante. Muito obrigada, bom final de semana para vocês, e que Deus sempre nos ilumine, nos abençoe, para que a gente possa estar compartilhando da melhor forma aquilo que temos guardado dentro de nós, que é o conhecimento, que deve ser compartilhado. Amém. Lembrando, né, que na verdade muitas pessoas também de cidades, se fala aqui em Setubinha, mas cidades vizinhas, até do exterior, acompanham a nossa programação, né? Com certeza. Não queria assustar não, mas tudo bem. Mas tá bom, a gente aqui na Carisma, a gente se sente em casa, não né? Tem fronteiras, então, né? A gente ultrapassa as fronteiras. Mas estamos em casa, Com isso certeza. É muito bom. Com certeza. A próxima vez a gente vai pedir a produção para deixar um cafezinho aqui, né? Um suquinho. A produção prometeu e não vi café aqui ainda. Mas tranquilo. Ô, Eliane, para você também, desejo um excelente final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Pode ficar à vontade também para as suas considerações finais. Então, igualmente, Antônio, desejo um ótimo final de semana para você, também para toda a equipe da Rádio Carisma. E agradecer, né, primeiramente a Deus por nos proporcionar a vida, a saúde, as condições de estudar, mas principalmente as condições de levar adiante este conhecimento que Ele nos proporcionou. Eu acho que isso é muito bonito, quando a gente compartilha. Agradecer também os ouvintes da Rádio Carisma que estiveram conosco, nos ouvindo, algumas interações, isso é muito bom. Também agradecer às famílias que já estão conosco, né? Agradecer pela confiança. Quero mandar, né, neste final de bate-papo, um forte abraço para os nossos pequenos, né, os nossos aluninhos que com certeza estão nos ouvindo. Então, aquele abraço para todos, não vou citar nomes, mas recebam o nosso abraço carinhoso. E somente agradecer mesmo a Carisma por este momento, por este espaço, né, que concede a nós. Então, também agradecer a nossa família, né, o pai, a mãe, os nossos irmãos que nos apoiam, né, e que nos dão força para continuar a nossa caminhada, o nosso trabalho. Então, que Deus nos abençoe. Amém. Tá, então, você conferiu o bate-papo com a neuropsicopedagoga Isabel, também com a pedagoga Eliane. Estará de volta daqui a 15 dias na nossa grade de programação. Inclusive, você pode, né, participar dando aí as suas dicas, pode participar mandando a sua mensagem para o 33 998 40 13 29. Lembrando também que você pode acompanhar posteriormente, né, esse bate-papo salvo aqui da nossa página no Facebook e também no YouTube. Só você procurar por Rádio Carisma Setubinha. Gente amiga, daqui a pouquinho estarei de volta com o nosso Caldeirão Musical. 17 horas 6 minutinhos, forte abraço e até breve. Região se ligam aqui. Carisma FM.